Olá, povo de Deus, boa noite, a paz a todos. Seja bem-vindo à nossa live Palavra da Verdade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que está entrando agora. Estamos aqui começando a nossa live Palavra da Verdade. Quero pedir você rapidinho que compartilhe essa live para que mais pessoas também possam estar entrando conosco agora ao vivo, né? E juntos nós está ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouquinho tem uma palavra abençoada para o teu coração, tá? Então quero que você permaneça aí. Não vou demorar muito, não vou prolongar essa live, não. Quero somente deixar aqui os meus agradecimentos e também a palavra de Deus e a oração da fé, tá? Uma oração poderosa onde Deus tem abençoado muito através das lives nas outras plataformas. Deus tem curado pessoas, Deus tem libertado pessoas, Deus tem despertado pessoas. Então eu creio que nesta noite também não será diferente, tá? Então aproveite essa oportunidade, tá? É a primeira vez que estou aqui. Como eu sempre digo nas minhas lives, não é fácil fazer live, tá? Quando se fala em pregar a palavra de Deus, em deixar a palavra de libertação, de despertamento, de renúncia, não é fácil, porque é uma palavra verdadeira, uma palavra difícil, uma palavra dura, uma palavra de disciplina, e muitos não querem ouvir essas palavras, tá? Muitos querem ouvir palavra de consolo, de prosperidade, de bênção, de vitória e muito mais, tá? Temos sim palavra de vitória, às vezes Deus toca no coração, nós trazemos a palavra de vitória, de bênção sim, mas o foco é a palavra que liberta, que é a palavra da verdade, tá? Palavra mesmo que muda por inteiro as tuas atitudes e o coração do homem, tá bom? Então essa é a palavra que nós trazemos nas nossas lives. Exclusiva a live é a live Palavra da Verdade, tá bom? Então aqui é só palavra e verdade, tá bom, querido? Então seja bem-vindo mais uma vez. Para mim é um prazer enorme estar com você, tá? Enquanto nós se prepara aqui para nós trazer daqui a pouquinho a palavra. Então aproveite comigo essa oportunidade, compartilha rapidinho para que mais pessoas possam também entrar conosco agora ao vivo aqui nesta live Palavra da Verdade, tá bom? Daqui a pouquinho às 21 horas estarei dando início à leitura da palavra, tá bom? Então que Deus possa abençoar, fica atento, permaneça conosco até o final, será uma rápida live. Eu quero contar com a sua presença aqui conosco, tá bom, querido? Então, seja bem-vindo, muito boa noite. Eu quero chamar a tua atenção, que a partir de agora você preste muita atenção nesta mensagem, tá? Deus me trouxe aqui hoje para deixar esse recado para você. Então, quero que você, a partir de agora, não saia dessa live. Permaneça, vai ser rápido, tá? Uma breve live rapidinho. Eu quero deixar uma palavra de Deus exclusiva por teu coração, tá bom, querido? Então, você que tem a Bíblia online, uma Bíblia física aí, em algum lugar, nós vamos estar lendo primeiramente no livro de Mateus, tá? Estaremos lendo aqui no livro de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1 por diante, tá? Ou seja, Mateus capítulo 24, versículo de número 1 adiante, estaremos lendo a partir de agora. Olha que palavra forte e maravilhosa Deus tem para cada um de nós nesta noite, tá bom? Vamos lá, Mateus 24, primeiro vai dizer assim, aleluia. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede que tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja destruída. Aleluia. Que palavra forte. Querido, para você entender, logo em sequência eu vou ler o versículo 3. Vejamos, aqui Deus ele fala para o seu discípulo uma grande palavra de despertamento, a qual o Senhor estava dentro do templo, juntamente com o discípulo, e quando o Senhor saiu do templo, ali também acompanhou o seu discípulo. E o discípulo maravilhado com a reforma, a construção do templo,
mostrou para o mestre: Jesus, está aqui o templo bonito, organizado. O Senhor olhou para o templo, olhou para ele e disse: será se não ver? Em verdade vos digo que tudo isso será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Não percebe isso? Será se não vê isso? O que há de acontecer? E ali os discípulos ficaram sem entender o que Deus estava dizendo, o que o Senhor queria dizer. E vai dizer que, versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seu discípulo, em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4, olha. E Jesus respondendo disse-lhe a eles: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muito. Queridos, quando Jesus disse ao discípulo: será se não ver que não ficará sobre esta terra pedra sobre pedra que não será destruído? Não atentais a isso? E ali os discípulos ficaram sem entender essa mensagem. Vai dizer a palavra no versículo 4 que o Senhor foi em direção do Monte dos Oliveiras, estava orando lá, estava no monte. E os discípulos também foram em secreto até os montes, até Jesus. E disse a ele, perguntou a ele, versículo de número 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu a ele e disse: atentai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muito. Glória a Deus. Então, querido, o versículo 4 fala sobre isso. Muitos virão no nome de Cristo, falando de muita paz, de muita prosperidade, distorcendo a palavra de Deus. E como eu disse agora há pouco, aonde cortou o áudio, eu disse agora há pouco que a palavra que liberta, a palavra que transforma, é uma palavra da verdade, é uma palavra de disciplina, uma palavra de renúncia. Uma palavra dura, forte como essa, é que muda o nosso interior, é que muda nossas atitudes, é que muda o nosso coração, querido. Uma palavra da verdade. E ela tem que ser apregoada, ela tem que ser anunciada, porque Jesus nos disse isso, para que nós saímos, para que nós fosse neste mundo, anunciando o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. E é esse que liberta, é esse que fala forte nos nossos corações, é esse que às vezes parece ser uma palavra dura, parece ser uma palavra de afronta, mas não é, querido, é uma palavra de mudança para a tua vida. E Deus me enviou hoje aqui nesta live, eu creio que esse ano agora, de 2025, é a minha primeira live aqui no Instagram. Geralmente eu tenho gravado no Quai, no Facebook, no YouTube, mas Deus me incomodou hoje a trazer essa live para você. Hoje estou meio que cansado, com sono, mas Deus permitiu que em pouco tempo eu trouxesse hoje esta palavra para você nessa oportunidade, querido. Então aproveita, entenda essa palavra, guarde em teu coração, porque Jesus está voltando. E aqui ele falou isso para o discípulo. Deixar o recado ali para o discípulo, observai-vos, atentai-vos, que nada disso vai ficar, será tudo destruído, vai ser destruído pedra sobre pedra, não ficará nada sobre essa terra, querido. O que Deus quis dizer nesta mensagem? É que muitos de nós, muito do povo da terra, ainda nos tempos de hoje, estão
Estão se preocupando, irmão, de construir muitos impérios. Estão se preocupando com mansão, com muita prosperidade, com muita riqueza. Não é pecado você construir os teus impérios. Não é pecado você sonhar, você conquistar, não. Nós temos que viver o melhor dessa terra. Mas o que Deus está dizendo aqui é que muitos estão preocupados primeiramente com essas coisas e têm esquecido a tua intimidade com Deus. Tem esquecido o próprio Deus. Tem esquecido os mandamentos de Jesus Cristo na sua palavra. Tem esquecido o seu fôlego de vida, que a nossa vida, irmãos, é como um sopro. No piscar de olhos, nós perdemos a nossa vida. E a questão é, como está você hoje diante de Deus? Será se você está preocupado? Será se você tem pensado na tua vida espiritual? Ou será se você tem mais se preocupado com o teu momento, a tua intimidade com a tua família, com teus amigos? Ou será se você tem mais se preocupado com os impérios aqui na terra, com a riqueza aqui na terra? Porque tudo isso será destruído, irmão. Tudo isso ficará para trás. Então devemos construir sim, devemos sonhar sim, devemos buscar sim. Mas vai dizer a palavra, buscai primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas será vos acrescentado, ou seja, em segundo plano. É isso que Deus está falando para o discípulo. Não precisa de tudo isso, não precisa se empenhar em tudo isso, porque logo, logo tudo isso será destruído, não ficará nada, não ficará pedra sobre pedra em cima dessa terra que não será destruído, querido. Mas a tua alma precisa ser liberta, a tua alma precisa ser salva, a tua alma precisa estar intacta diante de Deus. Então, querido, entenda essa mensagem. E ali os discípulos perguntaram, mas quando, Senhor? Quando haverá de acontecer isso? E que sinais são esses? E quando será o fim do mundo? Olha o que Deus diz para ele, a resposta. Mais uma resposta de Deus, no versículo de número 4. Ó. E Jesus respondeu e disse, atentai-vos, para que ninguém vos enganeis. Eles virão em muitos em meu nome. Para quê? Para lhe confundir, para lhe prender, para lhe tirar a atenção, o foco da tua salvação, do reino de Deus. Aí o Senhor fala assim para o discípulo, respondendo, versículo 6. Ó, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, e olhai, não vos assusteis, porque o misto que sábado, tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, nós não devemos nos assustar com o que está acontecendo, porque haverás rumores de guerra, mas é necessário que tudo isto aconteça. E diz, mas ainda não será o fim, portanto, não vos assusteis. Prosseguindo, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, tanto por causa do meu nome. Ou seja, toda nação odiarão um aos outros por causa do evangelho, por causa do nome de Cristo, por causa da maldade, por causa dos sinais. Então aqui, querido, é um dos primeiros sinais da vida de Cristo. Jesus respondeu ao discípulo, atentai-vos, para que ninguém vos engane, haverá muitos no meu nome, trazendo uma falsa paz, mudando o foco, mudando o ensinamento, mudando a palavra, a disciplina, querendo mudar os testamentos, os mandamentos. Mas Deus disse, atentai-vos cada um de nós, porque haverá sinais, haverá rumores de guerra, terremoto, fome, praga, o amor de muitos esfriaria, muitos, nação contra nação, odiarão um aos outros por causa do evangelho de Cristo, por causa da palavra da verdade. Então, querido, haverá muito sofrimento sobre essa terra.
e até que há de vir um fim sobre a terra. No versículo de número 2, versículo número 1, no capítulo de número 2 do livro de Joel, Joel 2, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, olha só: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbai-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está próximo, ou seja, está perto. Louvado seja Deus. Olha só, irmãos, que palavra maravilhosa, que palavra forte de despertamento para a tua vida. E aqui eu deixo para você, dentro desta palavra, como você está vivendo hoje. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito nesses anos, nesse dia, no dia de hoje, para adquirir a tua salvação, para mudar as tuas atitudes, o teu interior? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para a tua alma? O que você tem feito mediante ao Senhor Jesus? Será se esse dia, se fosse hoje? Será se a grande vinda do Senhor Jesus fosse hoje? Como você estaria diante de Deus? Como está o teu coração diante de Deus, querido? Deus me trouxe aqui hoje para dizer como você estaria diante de Deus se hoje fosse o teu último dia de vida aqui na terra. Nós estamos preocupados, muitos de nós estamos preocupados somente com o arrebatamento da igreja, somente com a vinda de Cristo. Nós temos que se preocupar com isso, sim, dia após dia. Porque a qualquer momento será o momento. Os sinais que Deus disse já estão acontecendo. Deus fala para o discípulo que haverá uns sinais. Nós temos que ter cuidado para não ser enganado. Mas quando estivesse perto, haverá os sinais da vinda de Cristo. E a maioria desses sinais são citados aqui na Bíblia. E querido, meditando na Bíblia, na palavra de Deus, os sinais já estão acontecendo. Já estamos vivendo princípios das dores. Logo, logo ouviremos o soar da trombeta. Logo, logo ouviremos e ouvimos notícia. Logo, logo veremos os últimos sinais da vinda de Cristo aqui na terra. Sobre essa terra, aliás, queridos. Então, como estaria você diante de Deus? Como estaria a tua preparação para esse grande dia? Nós estamos esperando esse momento. Está muito perto. Nós temos que se preocupar sim, mas também nós temos que se preocupar também, não podemos deixar de fora essa preocupação, é com a nossa morte. É com o nosso pouco tempo de vida aqui na terra. Porque haverá muitos sinais. Haverá um tempo para você se preparar para o grande arrebatamento da igreja. Mas para a morte não haverá tempo, querido. Para a morte nós nunca haverá um tempo de preparação. Nós temos que estar sempre preparados, porque, como eu disse agora há pouco, ela é como um sopro. Ela é como abrir um piscar de olhos. Rápido, se foi. Um acidente, uma bala perdida, um assalto, um AVC, uma parada cardíaca, uma convulsão, uma discussão, algo, um acidente rápido tira a tua vida. E como está você diante de Deus? Se de repente acontecesse hoje, como você estaria? Porque uma coisa é certa e é verdadeira, querido. Há céu e há inferno. Assim como há o tempo, assim como há o universo, há a terra. Assim como o tempo passa, haverá salvação para a vida eterna e haverá sofrimento, a condenação para o sofrimento eterno. Então nós temos que se preparar para isso e não deixar ninguém vos enganar. Como diz Deus em sua palavra, guarde o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa, que é a tua salvação, que é o que Deus tem para você preparado desde a fundação do século. Então, querido, esta é a palavra para você nessa noite. Se você entendeu essa mensagem, se você sentiu que essa mensagem é para você, é porque Deus quer falar contigo. É porque Deus deixou hoje essa oportunidade. Deus marcou esse encontro hoje para falar contigo. Ele quer que você se prepare. Procure uma igreja mais próxima, tá?
Escute isso, já estou encerrando. Logo em sequência, uma oração da fé para você. Escute isso. E eu disse sua palavra, atentai-vos para que ninguém vos engane, tá? Haverá muitos falsos profetas. Haverá muitas pessoas dizendo, não precisa aceitar Jesus. Não precisa estar alicerçado na Bíblia. Não precisa acreditar na Bíblia. Não precisa ir à igreja. Não precisa dar crédito ao homem. Não precisa acreditar em pastores. Porque é isso, é aquilo. Porque são lobos. Porque são enganadores. São usurpadores. São isso, são aquilo. Ei, cuidado. Cuidado. Haverão muitos falsos profetas. E muitas pessoas usadas pelo inimigo para confundir a tua mente. Então aprenda uma coisa nessa noite. Vigiai-vos. Atentai-vos o que Deus tem para você. Porque diz a palavra de Deus, quem tem espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele está voltando e Ele tem pressa para salvar a tua alma. Ele tem pressa para mudar a tua vida. Mas só pode entrar no teu coração, na tua vida e na tua situação se você, primeiramente, você crer. E segundo, você dá lugar para Ele entrar na tua vida e fazer morada. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele precisa habitar nesse templo. Ele precisa fazer limpeza nesse templo e habitar e viver contigo e compartilhar contigo e tu com Ele também. Então deixe Jesus entrar na tua vida. Procure Jesus primeiramente e procure uma igreja mais próxima para você congregar. Porque vai dizer a palavra, congregai, povo meu. Porque é lá que você vai aprender mais. É lá que você vai unir força, unir a corrente de oração. É lá que você vai se alimentar do pão todo dia do céu, que é a palavra de Deus. É lá que você vai ter apoio. É lá que Deus vai falar contigo. Então, querido, se você entendeu, a partir de hoje, guarde em teu coração esta palavra. A partir de hoje, ainda há tempo de você buscar Jesus. E Deus fala em sua palavra. Todo aquele que me aceitar diante dos homens aqui na terra, eu vos aceitarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens aqui na terra, eu também os negarei diante do meu Pai que está no céu. Amém, querido? Se você crê nesta palavra, se você crê no poder do Senhor Jesus, se você crê na oração da fé do profeta, eu quero agora te convidar para orar comigo mediante a nossa fé nessa noite, tá? E eu quero que você ative a tua fé, fortaleça a tua fé. Muito obrigado pelo carinho de cada um, pela presença, pela fé, pela comunhão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar encerrando. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, em especial a noite de hoje, tá bom, querido? Graças a Deus, que Deus possa lhe abençoar. Em nome de Jesus. Pai, fica conosco agora, Pai. Fica com o teu povo. Guarda a casa, a família. Livra cada um deles do mal, Senhor. E abençoa grandemente. Pai, declara agora teus filhos abençoados e esta live encerrada em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. E até a nossa próxima live. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus.